Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Tony, você é um cara experiente, né? Chegou para o Guarani para mesclar os jovens com alguns atletas mais experientes. E o Guarani teve essa parada aí do campeonato por conta da pandemia. Você acha que quando o campeonato for retomado, o Guarani terá muita dificuldade em relação ao entrosamento? Cara, acredito que não, porque a gente vem trabalhando bastante forte para que a gente não perca esse nosso ritmo, a evolução que a gente vinha tendo. Então eu espero que a gente não tenha esse tipo de dificuldade. Pelo contrário, a gente tem tentado aproveitar cada dia, cada sessão de treino, para a gente poder evoluir nos quesitos que a gente sabia que a gente precisava aprimorar. Agora, é claro que ficar esse tempo todo sem jogo, para a gente é bastante ruim, mas a gente tem que fazer o possível aí, a gente está cooperando, né? A gente, quer ou não, teve que acatar a ordem aí dessa paralisação, mas estamos ansiosos para que volte o mais rápido possível com segurança. Quando se tem uma parada tão longa assim no início de uma competição, no início de uma temporada, qual o melhor caminho a ser seguido na sua opinião? Cara, difícil posicionar no melhor caminho, né? Mas eu acredito que a gente tem que ter um foco especial aí no nosso trabalho, no nosso dia a dia, fazer uma semana boa. Como eu disse anteriormente, a gente tem que tentar aproveitar cada dia, cada sessão de treino para evoluir em todos os quesitos. A gente tem aproveitado também para, no dia a dia, conversar bastante sobre várias coisas, vários aspectos. Hoje mesmo eu tive um momento ali de uma boa conversa com o Vitão, zagueiro. Inclusive ele falou, não, mas a gente conversa mais amanhã. Então a gente tem que tentar aproveitar todos os momentos. Nesse momento de pausa agora a gente tem um pouco mais de tempo para poder acertar alguns detalhes. E acho que esse entrosamento no dia a dia, nos treinos, eu digo por mim mesmo ali, um pouco mais à frente, por mais que já tinha trabalhado com o Andrigo, mas a gente cada vez mais a gente tenta se entrosar, se procurar um pouco mais, e para que quando volte os jogos a gente esteja o mais afiado possível aí. Oswaldo Luiz, EPTV. Bom dia, Tony. Com relação à conversa, a reunião de vocês, atletas, com o Mauro Silva, você representando o Guarani, uma das coisas salientadas é a questão da maratona de jogos que os clubes terão que enfrentar. Qual é o impacto que isso pode ter, tecnicamente até, para um time como o Guarani, que tem um elenco reduzido? Eu acho que não só para o Guarani, né? Eu acho que todas as equipes, o Guarani se enquadra nisso também. Quando eu cheguei na reunião, eu tinha saído do treino aqui. Quando eu cheguei na reunião, a reunião já tinha começado. Eu peguei o finalzinho da reunião. Depois eu falei com o Pedro, que é o diretor de competições da federação, e ele me disse que nenhum atleta se opôs a essa questão de jogar a cada 48 horas. Eu acho maléfico pro campeonato, para a qualidade. Eu acho que tem um risco grande aí de lesões, vão ter viagens, enfim, eu acho que vão acumular muitos jogos. Mas a gente nesse momento de pandemia agora, a gente está tendo que entender muitas coisas, mesmo não concordando com algumas delas. E eu espero que a gente possa aproveitar. Como o Alan fala aqui, né? Nosso treinador está sempre salientando que vai precisar de todo mundo. E se isso vir a acontecer de ter que jogar a cada 48 horas, a gente sabe que vai precisar de todos, do plantel todo pronto. E o Alan vem falando bastante, tocando bastante nesse sentido. E a gente tem que tentar entender que realmente o Guarani não vai ser feito de 10, 11 ou 15 jogadores. O grupo todo que está trabalhando hoje vai ter que estar pronto para quando retomar a competição. Ô Tony, e diante desse quadro que se desenha, que tipo de colaboração você entende que pode dar, até no sentido de conscientizar os mais jovens, para que todo cuidado será necessário, de se preservar fora do campo,
para passar por essa maratona de forma positiva e conquistar os objetivos? Cara, a gente tem conversado muito entre nós, diminuído o nosso círculo de amizade, infelizmente, por conta dessa questão toda aí de pandemia. Eu mesmo agora na Páscoa, passei a Páscoa em casa, com a minha família, minha esposa, as crianças. E assim que voltar aos jogos, a gente sabe que a gente vai ter que se proteger ainda mais, né? Eu tenho evitado, óbvio que tem momentos que não dá, mas eu tenho evitado supermercado, né? Posto de gasolina. A gente, quer queira ou não, a gente tem que... a gente acaba se expondo, né? Então, como eu disse antes, eu acho que a gente, se estivesse jogando, a gente estaria mais tempo dentro do hotel, concentrado e se expondo menos, do que agora a gente todos os dias em casa, tendo que ir em supermercado, vai no posto de gasolina e sai para trabalhar, e enfim, eu acredito, pega elevador no prédio. Eu acho que a gente acaba se expondo um pouco mais com outras pessoas, em outros sentidos. Mas a gente sabe que voltando à competição, e a gente precisar jogar a cada 2 dias, a gente vai ter que ter um cuidado muito grande, porque é uma responsabilidade muito grande a gente, de repente, pegar o vírus e, além de todo esse problema da doença, das dificuldades que as pessoas estão passando, quem está ficando mal, tem a responsabilidade com o próximo, né, aqui dentro do clube. Então a gente tem que, assim que, não só agora, mas assim também quando voltar, que a gente possa ter um cuidado redobrado aí. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Bom dia, Tony. Eu queria saber em qual posição que você se sente mais à vontade atuando no meio-campo. Nesse início de Campeonato Paulista você vinha jogando um pouco mais adiantado, mas agora o Guarani fechou a contratação do Regis. Eu queria saber se você se sente à vontade também atuando como segundo volante, ou você prefere atuar mais adiantado como um camisa 10? Cara, pergunta difícil, né? Eu nos últimos anos agora eu tenho vindo jogando um pouco mais recuado, vindo de trás. Mas eu também gosto, me sinto à vontade jogando um pouco mais à frente, um pouco mais próximo do gol. A gente tem criado algumas conexões com alguns jogadores. Eu com o Rafael ali na frente, com o próprio Sávio, com o Andrigo. Quando vinha treinando um pouco mais atrás com o Bruno, com o Índio, com o Rodrigo. Eu já falei para o Alan também que no que for preciso, aonde for preciso, eu vou estar à disposição, vou tentar fazer o meu melhor. É claro que eu assim, não é uma preferência, mas jogar mais próximo do gol é sempre melhor, né? Você está sempre um pouco mais próximo do gol. Mas eu não posso dizer que tem uma preferência, não. Minha preferência, se puder, tá entre os 11 ali, tá bom. E tá ajudando da maneira que for, tá ótimo. Marco Guarizo, Rádio CBN. Tony, em cima da pergunta que foi feita pelo Oswaldo sobre a maratona, de 2 em 2 dias, o Guarani vai ter que rodar muito o elenco? É possível manter um time jogando dia sim, dia não? Afinal de contas, nem a lei permitia isso para os jogadores, né? E essa deve ser a solução para o Campeonato Paulista. Difícil, né? Eu acho que assim, nosso grupo tem criado um nível de trabalho muito bom, tem evoluído desde quando eu cheguei aqui. Eu realmente, quando cheguei aqui, tinha algumas peças que eu já conhecia, alguns jogadores que eu tinha jogado contra, outros que eu já tinha jogado junto. Eu tinha um pensamento de um grupo. Quando eu cheguei aqui, alguns eu não conhecia ainda, principalmente os meninos mais novos da base. Mas tem muita qualidade, muita condição. Eu acho que eles estão evoluindo bastante aí. Se eles estiverem abertos aí a aprender, eu acho que esse é um ano que vai fazer muita diferença na carreira deles. Eu vejo vários jogadores, eu vejo o Thales, o Bruno, enfim, vários jogadores conversando com os mais jovens, o próprio Éder,
Enfim, a gente está o tempo inteiro, porque a gente sabe que na hora que precisar, a gente vai ter que contar com os meninos e a responsabilidade ela é grande. A gente não quer que eles tenham dificuldade no momento que for preciso. Então, se acontecer essa maratona de voltar aos jogos a cada 2 dias, vai precisar de todo mundo e vai ter que estar todo mundo pronto e preparado, e a gente tem que tentar dar tranquilidade para eles. A gente sempre fala que a responsabilidade maior ela é nossa, né, dos mais velhos, mas dentro de campo ali também eles vão ter que estar pronto, e eu tenho visto uma evolução eu tenho ficado bastante feliz com a evolução que eu tenho visto desde janeiro, aí de fevereiro, início de fevereiro, de quando eu cheguei para cá. Eu acho que tem tido uma evolução bastante significativa. Tony, sobre os treinamentos, né? Passa a ser uma pré-temporada quase do mesmo tamanho que existiu antes do início do campeonato, mas agora com o elenco mais fortalecido. O que esperar do Guarani na volta, quando essa volta acontecer? Claro que o ritmo de jogo vai faltar para todo mundo, mas vocês têm trabalhado mais em que sentido? Técnico, tático? Como que o Guarani vai apresentar? Qual a nova cara que o Guarani vai apresentar na volta? Nós temos trabalhado em todos os sentidos. O Alan tem tentado evoluir com a gente a questão de saída de jogo, de posse de bola, também a transição, finalização. Hoje mesmo fizemos um trabalho muito bom. No final do treinamento ficamos nós ali da frente, fizemos mais um trabalho de finalização. Então a parte física, o Rosenal, nosso preparador, cada dia ele coloca um estímulo para nós diferente, de força, de potência, enfim. A gente tem tentado trabalhar dentro dos limites e das possibilidades, todos os sentidos, né? A parte tática, a parte técnica, a parte física. A gente não tem escolhido um único quesito. A gente sabe que a hora que voltar a gente vai precisar estar a mil aí em todos os quesitos, em todos os sentidos. Heitor Esmeriz, GE. Globo. Bom dia, Tony. Ainda em cima dessa reunião com o Mauro Silva, eu queria que vocês pudessem contar como é que foi essa conversa, né? O que o Mauro Silva passou para vocês, e como os jogadores, né, que representaram seus respectivos clubes receberam o que o Mauro Silva falou. Então, como eu disse anteriormente, eu tinha saído do treino, nós fizemos um treino nesse dia e eu cheguei, a reunião já tinha iniciado. Eu peguei do meio para o final da reunião. O Mauro colocou a questão da possibilidade dos jogos a cada 48 horas. Como eu disse, nenhum atleta se opôs. A gente sabe que as dificuldades vão ser grandes, mas acho que vai acabar se igualando para todo mundo. É claro que quem tem um plantel maior, quem tem um plantel com nível de competitividade maior, vai acabar sobressaindo. Mas aqui dentro a gente não tem se preocupado muito com isso. Infelizmente a gente, não que tenha que acatar ordens, mas a gente está aqui esperando, aguardando, que é uma situação difícil também, complicada, você ficar aguardando uma situação indefinida. Mas a gente está aguardando, trabalhando, que é o que a gente pode fazer. Não dá para a gente ficar reclamando, murmurando, enfim, tentando procurar uma desculpa. A gente não, quando voltar ao campeonato, a gente não vai poder procurar desculpa. A gente vai ter que achar a solução, assim como nós vínhamos fazendo no início do campeonato. Tivemos dificuldades, tivemos momentos bons, empate em casa, vitória cada vez mais próxima. Aí vem essa parada agora para nós, não que tenha sido ruim, mas para nós que viemos em evolução aí como equipe, eu acho que não foi tão boa, mas a gente está entendendo a situação que o país vem vivendo, que a competição teve que parar, que os órgãos colocaram para a gente. Então a gente se preparar agora, esperar o que vai vir, e assim que a gente voltar, que a gente já está louco também para voltar a jogar, a gente voltar e voltar bem.
Ô Tony, tudo bem? Ortiz aqui da comunicação. Os nossos colegas eles acabaram não abordando o tema, então me sinto à vontade para fazer rapidamente contigo. A gente está vivendo esse período de paralisação e ouve muita gente dizer assim, mas está treinando para quê se não vai jogar? Com essa possibilidade de jogos a cada 48 horas, não tem mais tempo para treino, né, Tony? Então, mais um motivo para se manter focado no treinamento, aproveitar esse período de paralisação para treinar tudo que tem direito, porque vai ter que treinar dentro de campo, né? Jogando, né? Sim, a questão do treino, eu, assim como nas minhas férias em dezembro, quando a gente, antigamente, né, porque o ano passado a gente não conseguiu, não teve férias, não conseguiu se programar para férias, eu não gosto de ficar parado 100% das minhas férias, então eu paro ali 10 dias, 12 dias, geralmente o início do período de férias. E depois mesmo de férias eu volto a treinar, porque o corpo já também começa a pedir, começa a sentir essa necessidade de treino, de trabalhar. É uma vida toda fazendo isso já também, né? E agora é a mesma coisa. Se a gente parar agora e ficar esperando uma definição é pior, porque você perde a parte física, depois voltam as dores, dor muscular, dificuldade, readaptação, enfim. Eu sou totalmente a favor de a gente não ter parado, de estar treinando agora. E como eu disse, o mais rápido que a gente voltar, para que a gente não possa perder todo esse... Porque só treinar também é difícil, é maçante, é bastante complicado. Não que a gente treine sem objetivo, porque o nosso objetivo é sempre, pelo menos o meu, né? A gente evoluir minimamente que seja todos os dias, em todos os sentidos, fisicamente, técnica, taticamente, entendimento, né? Que aqui também é extremamente importante. Então eu tento tirar todos os dias como lição para que a gente aprenda alguma coisa. Seja, como eu disse, a questão do entendimento, que o treino mental também é um treino. A gente está passando por esse momento aí do país nessas complicações todas. A gente tem que agradecer que está com saúde aí, está podendo trabalhar. Mas trabalhar assim sem um objetivo de uma data específica para jogo é realmente complicado. Mas meu pensamento é que a gente tem que continuar trabalhando, porque nosso corpo, se parar, é pior. Eu acho que é mais complicado ainda se a gente ficar um tempo parado para depois ter uma data para que a gente possa voltar a jogar.